Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É maravilhoso estarmos de volta nesta casa abençoada, em mais uma oportunidade de estudarmos a doutrina espírita e refletirmos sobre a nossa passagem pela Terra. Eu vim de Guaíba, eu sou o Luiz Alberto e agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudar, para refletirmos, para mergulharmos no nosso mundo psíquico, na nossa vida íntima e sempre buscando nos conhecer melhor um pouco do que nos conhecemos. Talvez o grande e o maior desafio da vida é o autoconhecimento. Não foi por acaso que Sócrates fez daquela frase célebre, conhecida lá no oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Mas o tema que nós vamos falar hoje, eu já coloquei no quadro, e eu vou começar contando uma história. Uma história que tem início, meio, mas não tem fim. E numa oportunidade a gente, se tiver tempo, conta o final da história, para quem não sabe ainda. Conta-se que um homem ganhou um dinheiro na loteria e ficou matutando ideias para a aplicação daquele dinheiro. Como ele gostava de animais e gostava da vida um pouco campestre, comprou um pequeno sítio nos arrebaldes da cidade e comprou 10 cavalos para criar e cuidar dos cavalos. Alguns amigos conhecidos visitaram ele e disseram: você é um homem de sorte, porque ganhou na loteria e agora é criador de cavalos. E ele disse: eu não sei se é sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passaram-se umas 2 semanas depois, veio um temporal naquela região, o vento derrubou a cerca do homem e os cavalos fugiram para o mato, ressalvando-se que dos 10 cavalos que ele comprou, 9 eram pangarés e um era puro sangue. O que é pangaré? Um cavalo barato, de pouco valor financeiro e não de sangue puro. Um era puro sangue. E aí o que aconteceu? Os cavalos se alvoroçaram, né? E fugiu apenas um cavalo, corrigindo, no cair a cerca do homem. Qual é o cavalo que fugiu? Evidentemente que foi o puro sangue. Os vizinhos solidários, para não dizer intrometidos, vieram falar com o homem: você é um homem de azar, porque tinha 10 cavalos, caiu a cerca e ficou 9 pangaré boca aberta olhando para a cara do outro, e só um cavalo que era puro sangue que fugiu. E o homem falou: eu não sei se é azar ou sorte, só o tempo vai dizer. Uma semana depois o tempo melhorou, fez um tempo de sol, e aquele cavalo puro sangue que foi para o meio do mato fez liderança entre os cavalos selvagens, voltou para casa e trouxe mais 10 cavalos de grátis. E aí o homem dobrou a sua tropilha e ficou com 20 cavalos. Eu acho que pouca gente aqui sabia que o coletivo de cavalos é tropilha. Porque me fala se não sabia. É hora, eu chamava de manada e os caras me corrigiram. Manada é de elefante, não é de cavalo. Aí os vizinhos vieram, né, dando uma força, mais invejosos do que da força, mas falaram: você é um homem de sorte, porque tinha 10 cavalos que tu comprou e agora tem 20 cavalos, 10 de graça. E ele disse: eu não sei se é sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Mais um tempo depois, o filho do homem que tinha 18 anos foi andar a cavalo no meio do campo, montado no puro sangue, e o cavalo se assustou de um réptil, levantou as patas dianteiras, o menino caiu, bateu com a sambiqueira e ficou paraplégico. E aí os vizinhos, de novo solidários, vieram falar: mas tu é um cara de azar, hein? O melhor cavalo que tu tinha derrubou teu filho está na cadeira de roda. E ele disse: eu não sei se é azar ou sorte, só o tempo vai dizer. 6 meses depois, o governo convocou todos os jovens entre 17 e 18 anos daquela região para uma guerra sangrenta, guerra da onde dificilmente os jovens voltariam vivos. E evidentemente que o único filho que não foi o filho do homem dos cavalos. E os outros moradores da região ficaram consternados de entregar os seus filhos para a guerra
retornaram ao homem comentando como: você é um homem de sorte, porque só o seu filho que não vai morrer na guerra. E o homem falou: eu não sei se é sorte ou azar, só o tempo vai dizer. O tempo urge, o leão ruge. Então não dá tempo de terminar essa história hoje. Numa próxima oportunidade, em 2013 ainda, se a gente voltar aqui, a gente termina a história. Moral da história. Moral da história. Nós somos artífices do nosso amanhã, construtores do nosso destino. Quem conhece o Espiritismo gradativamente vai abolindo do seu vocabulário as palavras sorte, azar, coincidência, pé frio, pé quente. Isso a gente vai tirando. A nossa vida é programada. Nós participamos da programação. Não com tanta amplitude, tanto domínio como querem alguns. Mas nós participamos do nosso planejamento reencarnatório ainda quando estamos na espiritualidade. E se a gente entra numas frias, às vezes, e se a gente vai cruzando relacionamentos com pessoas complicadas, muitas vezes, não é sorte nem azar. É das duas uma. Ou a pessoa que está no nosso caminho, ou até mesmo a circunstância que cruza a nossa vida, só tem duas alternativas. Ou a gente merece, ou a gente precisa. Se a gente merece, pode ser uma coisa ruim, mas também pode ser uma coisa boa. Se a gente necessita, pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. A nossa vida é mais ou menos delineada. O destino na visão espírita existe e pode ser comparado com uma linha tracejada. Mas o destino clássico que as religiões pregaram e pregam é um destino não de uma linha tracejada, mas de uma linha traçada. Qual a diferença? A linha traçada pode ser comparada aos trilhos do trem. E a linha tracejada pode ser ilustrada pelos dormentes que ficam embaixo dos trilhos do trem. Qual a diferença? A partir do momento que se colocar um carrinho nos trilhos do trem, ele vai até o fim da linha sem desviar um milésimo dos trilhos. Isso é o destino inexorável pregado pelas religiões e pela tradição. Na visão espírita é possível conceber o destino com uma linha tracejada, exemplos dormentes. Como poderíamos pensar nisso? O dormente tem um espaço de 1 metro, 1 metro e pouco, cada um dormente do outro. Hoje tem concreto, mas antigamente era aquelas madeiras de lei que fazia cama para assentar os trilhos. Ora, quem caminha pelos dormentes, de repente pode pular um dormente. De repente pode pisar na brita e de repente pode pisar na sequência dos dormentes. Então o destino na visão espírita, ele existe, mas ele é flexível. Ele é flexível. E dia a dia é possível mudar o nosso destino. O que tem para hoje, para nós no sábado, praticamente é indesviável. A gente vai ter que degustar. A gente vai ter que administrar o que nós temos hoje. Mas o amanhã a Deus pertence. Então tem chance de nós modificarmos totalmente a nossa vida amanhã. Hoje não dá mais. E por que não dá mais? Porque o prazo que nós tínhamos para mudar a nossa vida hoje foi ontem, sexta-feira, até a meia-noite. A cada dia a gente projeta o próximo dia. A cada ano a gente projeta o próximo ano. A cada vida a gente projeta a próxima vida. E essas questões e reflexões introdutórias têm tudo a ver com a questão de saúde e doença. Primeiro, iniciamos refletindo o que é saúde, o que é doença. Quem é saudável? Quem é doente? Saúde, numa visão da Organização Mundial de Saúde, é um equilíbrio físico, psicológico, social e algumas considerações especiais incluem também a condição espiritual da criatura para considerar saúde plena. Seriam basicamente 4 fatores para considerar uma pessoa com saúde.
o fator biológico, o fator psicológico, o fator social e o fator espiritual. Com um detalhe importante: o fator espiritual não significa ser espírita, ou não significa considerar os ensinamentos da doutrina espírita, mas fator espiritual é aquela parte do ser que transcende a matéria. E isso todas as criaturas têm, além de terem alma, terem espíritos, né? As criaturas têm uma parte delas que todos os outros aspectos não conseguem preencher aquela quarta parte. É por isso que numa visão mais profunda pode-se dizer que o homem é um ser integral, biopsíquico, sócio-espiritual. Se nós estamos bem fisicamente, nós temos 25% de saúde. Se nós estamos bem fisicamente e psicologicamente, nós temos 50% de saúde. Se nós estamos bem fisicamente, psicologicamente e socialmente, nós temos 75% de saúde. E se nós conseguirmos uma coisa raríssima na Terra, no mundo, no plano em que vivemos e na condição evolutiva que ainda nos encontramos, então teríamos saúde plena no aspecto físico, psicológico, social e espiritual. Então estaríamos 100% saudáveis. Ainda hoje à tarde, na casa espírita, fiz um atendimento fraterno. A moça chorava com 21 anos e eu perguntei para ela: por que choras? E ela disse: não sei, é uma angústia, um aperto no coração. Aí eu perguntei: você tem algum motivo atual, perdas, decepções, desilusões, doenças, etc? Nada, está tudo tranquilo na minha vida, e mesmo assim eu sinto uma angústia e um aperto no coração. Aí nós fomos conversando com ela, acalmando, passando o evangelho, a doutrina espírita, palavras de consolo, de amparo, e ela foi se acalmando e se tranquilizando. Os benfeitores espirituais nos falam que quando a nossa vida está redonda e a gente não tem um bom motivo para se sentir melancólico, angustiado, com um ponto de interrogação sobre a cabeça: para que lado eu vou, o que eu faço agora? Isso pode ser sintomas de saudade da vida original, saudade da pátria distante, a nossa pátria de origem, a pátria espiritual. Talvez alguns possam estar pensando assim: não está com nada esse papo. Como assim saudade da vida espiritual? Significa que a criatura quer morrer, quer desencarnar? Não, não é isso. A pessoa que quer morrer, ela está doente. A gente não apenas não deve querer morrer, como temos que ter medo da morte. O medo da morte é um sentimento natural da criatura humana e até dos animais. É inato, instintivo. Quem declara não ter medo da morte só tem duas alternativas, respeitando o pensamento de cada pessoa. Mas quem diz assim: eu não tenho medo da morte, só tem duas alternativas. Ou ele está mentindo, ou ele está com problema de saúde mental. A pessoa que não tem medo da morte, ela atravessa a rua sem olhar para os lados. A pessoa que não tem medo da morte vai a 40 graus de febre e fica light olhando a novela, tranquilo. Então toda vez que a gente tem uma queda de pressão, que a gente tem uma enfermidade, que a gente tem uma preocupação, que a gente vai ao médico, é porque a gente tem medo da morte. E isso é um gatilho, uma válvula de segurança para nos manter vivos. Então ninguém tem que querer morrer. Agora, querendo ou não querendo, todo mundo vai morrer. Mas saudade da pátria distante significa dizer o seguinte: no cenário de mundo, no grande teatro da vida, todos nós estamos desempenhando um personagem, a exemplo dos nossos irmãos atores das novelas. Fazem um papel maravilhoso, choram de verdade e incorporam o personagem. Parece que eles são de fato o personagem e não o ator. A ponto, inclusive, de alguns atores de papel mais importante, mais forte nas novelas,
necessitarem, logo após o término da novela, fazerem um tratamento psicológico para desintoxicarem aquela personalidade que eles incorporaram durante 6 meses, 8 meses, 10 meses. Mas é um personagem. E essa relação é muito interessante quando nós nos visualizamos como espíritos imortais, reencarnados temporariamente na Terra, com um corpo físico, com uma identidade e uma referência social. Estamos personagem, não somos o que aparentamos, não somos a nossa identidade nem o nosso CPF, nós somos espíritos imortais. Daí porque muitas vezes tudo na nossa volta nos preenche e atende às nossas necessidades, ainda assim permanece um vazio. É a parte espiritual que só a nossa espiritualização pode preencher. E para preencher plenamente essa necessidade espiritual, só a dimensão espiritual. Daí a importância de fazermos uma boa prece ao deitarmos e agradecermos o dia de trabalho, de lutas, de desafios, e pedir que a espiritualidade possa nos amparar para termos um bom sono e bons sonhos na companhia dos benfeitores espirituais do nosso anjo de guarda, para que a gente possa merecer e encontrar sintonia necessária para, ao dormir, vivenciar até amanhã de manhã a vida espiritual. É uma forma de matar a saudade sem morrer. Mas muitas vezes nós somos extremamente apegados às coisas do mundo. Aí a gente deita na cama, dorme, mas não consegue acessar a dimensão espiritual para viver como espíritos, mas simplesmente nos desvinculamos das células físicas e não vamos muito longe. Uns vão até a sala, outros vão até a cozinha, abrem a porta da geladeira e ficam comendo durante a noite. Eu não falo daqueles que acordam e atacam a geladeira, eu falo isso em espírito. O camarada sai, deixa o corpo na cama, vai para a porta da geladeira, abre e fica ali comendo tudo que tem na geladeira. E depois acorda inchado, né, com o estômago assim, com sensação de que comeu demais. E alguns poderão perguntar, mas ele comeu ou não comeu? E a gente responde, comeu com os olhos. E isso faz diferença. Tem aqueles mais desapegados que não vão nem para a sala nem para a cozinha. Sai de dentro de casa, sai pelo portão, vão pelas ruas da cidade, direto para o Banrisul ou para o HSBC, tirar o extrato da conta, para ver se não baixou muito lá o saldo. Pessoas apegadas ainda à conta bancária, né? Tendo ou não tendo dinheiro, as pessoas se apegam. E assim por diante. Às vezes vamos vivenciar outras coisas mundanas em espírito. Mas, meus queridos irmãos, a questão da doença é bastante interessante. Porque se voltarmos 20, 30 anos atrás, olhando a medicina na academia, na faculdade, os médicos eram formados, orientados e treinados para não se relacionarem afetivamente com os pacientes. Quanto maior a distância entre o médico e o paciente, era melhor. De preferência, inclusive, que tratasse os pacientes pela referência do número do leito, da clínica, da enfermaria, o nome da doença. Era mais tratado assim. O médico tinha que manter uma distância do paciente para evitar um contato maior, e depois o paciente ou os familiares do paciente cobrar do médico que não conseguiu salvar a vida do paciente ou curar o paciente, e também pela grande frustração dos médicos muitas vezes de perderem os seus pacientes para a doença e para a morte. Inclusive, filosofia, entendimento e prática da distância entre paciente e médico, a ponto de muitas vezes se perceber nas trocas de plantão em alguns hospitais, o médico que saía dizia para o médico que entrava: tem um câncer de mama no 85, tem uma próstata no 128, esse microfone está maravilhoso, um pouquinho pega fogo ali no trem, né? Então, aí eu falando, tem um tumor lá no 128, então falava o nome da doença e o leito.
Mas esquecia-se que lá tinha a Dona Maria, o seu José, o seu Pedro, não se falava o nome do paciente, porque era tratado assim para manter aquela certa distância do paciente, né? Pior é quando na tabuleta, na prancheta ali do histórico, do diagnóstico, do acompanhamento clínico do paciente, tinha um código secreto usado entre alguns médicos, que os pacientes que estavam numa situação mais grave, às vezes no oxigênio, alguma coisa desse tipo, entubado, sei lá, e aí botavam lá embaixo na prancheta uma sigla secreta, sigilosa, que dizia assim, ó, SPP. Ninguém sabia o que era, só estava lá SPP. E levou anos para se descobrir o que era. Depois o técnico de enfermagem descobriu que SPP significava se parar, parou. E hoje nós vivemos uma outra realidade, graças a Deus. Sabe-se por pesquisas recentes que o médico que tem um contato humanizado com o paciente, tem mais sucesso no seu trabalho, e o número de pacientes que se curam, ou mesmo que não conseguem se curar, mas tem um final digno e com a autoestima elevada, e também o apoio dos familiares, faz toda a diferença. Então, são novos tempos na medicina, onde ser médico é também ser humano. É interessante estudar doenças kármicas, doenças incuráveis, doenças degenerativas, bebês que nascem com deformações, inclusive anencefalia e outras mazelas físicas, mentais, neurológicas, que as pessoas são acometidas. A primeira grande doença que ela é inerente ao ser humano reencarnado na Terra é a nossa imperfeição. Todos somos enfermos, no mínimo porque somos imperfeitos. Logo após, nós temos uma potencialidade às doenças porque nascemos aqui. A doença faz parte do planeta Terra ainda. Então disso ninguém escapa. Nós somos espíritos viajantes do tempo. Temos muitas encarnações e vivências pregressas e temos muita estrada para rodar ainda. Já aprontamos poucas e boas, já pisamos na bola muitas vezes e também já acertamos bastante. Nós já avançamos, não estamos no ponto zero, mas temos muito ainda que andar. Então, quando a gente não se cuida, cuidar do corpo e do espírito é fundamental para que a gente possa evoluir espiritualmente. E quando a gente não se cuida, o corpo padece. O corpo sofre as consequências, através dos vícios, através da ociosidade exacerbada, exagerada, através do trabalho extenuante, sem limites para descansar. Tudo isso a gente vai se judiando. Quem não vai a médico, não faz exames periódicos, não se cuida, né? Nós vamos prejudicando o nosso organismo, de maneira mais lenta ou de maneira mais drástica. A maneira mais drástica de todas é o suicídio. Ora, meus queridos irmãos, tem um estudo espírita que propõe alguns efeitos na relação corpo físico-perispírito, conectados também pela culpabilidade, pela mente. Então nós temos, por baixo desse corpo físico, temos um corpo fluídico, o perispírito. Mas o nosso perispírito, ele não é uma fumacinha, ele é um corpo consistente, completamente formado, organizado, com todas as células, e todos os órgãos, e todos os sistemas, que trabalham em conjunto com o corpo físico, é o perispírito. Para os espíritos atrasados, ele é tão material quanto o corpo físico.
E esse perispírito é o arquivo da nossa história. Então, na medida que a gente não cuida do nosso corpo físico, funciona aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O camarada é um fumante inveterado e vai prejudicando os seus alvéolos pulmonares, o seu aparelho respiratório, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Lá pelas tantas, os prejuízos do seu aparelho respiratório na dimensão física extrapolam para outra dimensão e afetam o pulmão perispiritual. Os espíritos desencarnados têm um corpo perispirítico, fluídico, mas que na dimensão espiritual é um tipo de matéria. E essas sequelas e esses prejuízos, por insistência, por agravamentos que a gente comete com o corpo físico, eles extrapolam para o perispírito num processo em que esses estudiosos chamam de efeito esponja. Então, no efeito esponja, o perispírito chupa algumas enfermidades do corpo físico para o perispírito. E quando a gente morre ou desencarna, o nosso corpo físico vai para a Terra sem doença, só com os efeitos da doença. Mas a doença, efetivamente, vai com o espírito para a espiritualidade. Então, se ele tem um enfisema pulmonar já manifestado ou não, presta atenção nesse detalhe. Se o camarada fuma há 40 anos, ele pode ter um enfisema pulmonar esperando só deflagrar o gatilho para aparecer nos exames. Mas ainda não apareceu nada. Mas o enfisema pulmonar está lá batendo na porta. E ele desencarna e não manifesta o enfisema pulmonar. Ele chega na espiritualidade com o enfisema pulmonar. Aí os fumantes vão dizer: o meu pai fumou 90 anos e morreu do coração. Meu pai bebeu a vida toda e morreu lá do aneurisma, sei lá. E aí começa a justificar que fumar não mata e beber também não mata. Bom, esse espírito que não se cuidou, seja pelo suicídio, seja pelos vícios, seja por outros maus tratos, por exemplo, o camarada quer pegar uma indenização, bota o dedo numa banca e mete a marreta lá e detona o dedo dele. Ele pega a indenização, mas chega na espiritualidade sem dedo. Tanto o camarada que tem enfisema pulmonar, o cara que decepou o dedo para pegar o seguro, e outro que deu um tiro na própria cabeça para se suicidar, chegarão na espiritualidade com estas sequelas. E pode levar 50 anos, 100 ou 500 anos. Quando eles reencarnarem, vão reencarnar com estas sequelas. Vai reencarnar um bebê com o dedo amputado, vai reencarnar um bebê com um problema gravíssimo respiratório, e quando fizerem todos os exames dele, o médico vai dizer assim, olhando a radiografia e os outros exames de imagem, vai dizer assim, ó, mas esse exame talvez esteja errado, porque isso aqui é um enfisema pulmonar de fumante de 30 anos. E não tem como ser um bebê que é recém-nasceu. Mas tem como ser um bebê que é recém-nasceu porque ele fumou na outra vida. E o camarada que deu tiro na cabeça vai ser gerado num útero materno com anencefalia. Ele detonou o cérebro dele. Não tem cérebro. Não tem como construir um cérebro perfeito para ele, porque ele arrebentou o cérebro bom que ele tinha. Aí a mamãezinha fica grávida, vai lá com 1 mês, 2 meses, e a medicina constata que a anencefalo diz para ela: você quer abortar ou quer seguir a gravidez? Tem que ter muita coragem, muita fé e muito apoio familiar para a gestante dizer assim: eu vou levar até o fim. Que nem a mãe da Marcela, lá em Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo, fez. Levou a gravidez da Marcela, anencefala, feto, até o fim da gestação, e a menina durou 2 anos. É um caso raro da medicina. Bom, meus irmãos, essa gravidez, olhando na visão espírita por informações vindas da espiritualidade, deve ser levada até o fim. Por quê? Porque o nosso retorno para a carne, entre outros objetivos e outras possibilidades, funciona também como cirurgia plástica
para fazer as devidas correções do nosso perispírito que está sequelado, deformado, amputado. E no caso mais específico da anencefalia, o laboratório perfeito e ideal para fazer a cirurgia plástica com enxerto no sistema nervoso central, no interior da futura caixa craniana daquele feto que se desenvolve, o laboratório, os implementos e os recursos mais eficazes para fazer essa cirurgia plástica está dentro do bloco cirúrgico chamado útero materno. Então, ao longo de 9 meses, a natureza e a espiritualidade junta reconstituem o cérebro deflorado pela bala, pelo projétil na outra vida. Então, aquela gravidez sendo levada até o fim, tem todas as possibilidades daquele espírito nascer morto, natimorto. Ele nasce, morre e volta para a espiritualidade com o seu cérebro corrigido. E na próxima reencarnação ele pode nascer normal. E os nossos aleijões que nós temos durante a nossa vida de nascença, ou aqueles que aparecem no meio da nossa trajetória e que nenhum fator, em nada se colaborou e nenhum evento justificável explica por que aflorou naquela criatura aquela enfermidade. Não é genética, ninguém tem na família, é uma coisa exclusiva dela, até os 30 anos foi perfeitamente normal, etc, etc, etc. E como é que isso aconteceu? Olhando a visão espiritual, isso se explica da seguinte forma: se uma enfermidade ela aparece aos 30 anos e nós fizemos a anamnese, o estudo e o histórico de todo o passado daquela criatura, inclusive na genética familiar, hereditariedade, e nada conseguiu se constatar que justificasse, é muito possível e provável que aquela criatura teve uma vida tranquila até os 30 anos na última reencarnação, ou em alguma reencarnação, e aos 30 anos ela enveredou para o caminho de detonar o corpo físico. Então ela tem débito com a lei de causa e efeito a partir dos 30 anos. E até os 30 anos de idade ela teve uma vida saudável, uma vida normal, mas o gatilho estava pronto para disparar aos 30 anos. O inverso também é possível. A criatura teve uma vida dos 10, 12, 14, 15 anos até os 40, toda ruim, toda atravessada. E chegou aos 40 anos de idade, a pessoa despertou para a vida. Despertou e deu uma guinada no seu comportamento, na sua postura, na sua vida. Começou a se cuidar e fazer a caridade, trabalhar pelo bem, salvar vidas, etc, etc, etc. A vida dela mudou da água para o vinho. Mas ela está em débito com a sua própria consciência e com a lei de ação e reação. Na próxima vida ela nasce com predisposição à doença, aos 10, 12 anos a doença aparece e ela sofre até os 40 anos de idade, até aos 40 anos de idade. E aos 40 anos de idade vem na casa espírita, toma um passe e fica curada. E diz assim: eu me curei na casa espírita. De fato se curou na casa espírita. Tudo conspirou para que aquele atendimento na casa espírita, aquele passe, aquela cirurgia espiritual à distância, coincidisse, que no fundo é coincidência, é a natureza conspirando favoravelmente para que todos os fatores possam se encaixar e a pessoa ganha a libertação da sua sequela na época certa, que ela precisava estar quites com a lei. Transplante de órgãos. O camarada na vida passada ele teve um coração muito endurecido. Abre aspas, um detalhezinho que eu esqueci. Quando a criatura faz o efeito esponja, o perispírito suga a doença do corpo físico e leva para a espiritualidade num processo chamado efeito transporte. E na espiritualidade ele vive se tratando e vive com dificuldades até reencarnar de novo. Quando ele volta para reencarnar, se chama efeito transporte de retorno. Chega no corpo físico aparentemente saudável e começa a expurgar as doenças do perispírito para o corpo físico no efeito chamado alambique. Efeito esponja, o perispírito suga a doença do corpo.
Efeito alambique, o perispírito transfere as bênçãos dele para o corpo físico. Depois, ao morrer, esse corpo físico vai para a terra contaminado e o espírito retorna à espiritualidade limpinho. Ora, então na vida passada o camarada aprontou poucas e boas, fez muita maldade e tinha um coração super endurecido. E sofreu até algumas doenças cardíacas em consequência da dureza do seu coração na vida passada. Vai para a espiritualidade com predisposição a doenças cardíacas. E volta para a terra, desde bebê ou muito cedo, manifesta uma doença cardíaca, que a única solução é o transplante. Entra na fila de transplante, espera anos, chega a sua vez, recebe a doação do coração zerado e bota o seu coração contaminado, ruim, deformado, joga no lixo o coração e recebe no peito um coração zerado. Só que o nosso corpo físico, do dedão do pé até os fios do cabelo, para quem tem cabelo, isso é importante, né? Do dedão do pé até a cabeça, todo o nosso corpo físico está conectado com os órgãos do perispírito. Coração, pâncreas, fígado, todos os órgãos conectados. Então aquele coração doentio estava conectado no coração original doentio, porque a maldade e a dureza está na alma, na mente, no sentimento do espírito. Tira um coração de carne ruim e bota um coração zerado. 48, 72 horas depois, o sangue que corre nas veias daquele coração novo é o sangue produzido por aquele organismo, comandado por aquela mente e acima de tudo conectado naquele coração original que ainda continua doente. Porque tem pessoas que durante a fase de doença são mais dóceis e mais calmas, e às vezes elas passam por uma cirurgia e ficam saudáveis e ninguém aguenta. Então essa criatura que trocou o coração novo, mas continua com o coração endurecido, aquele coração original começa a passar os problemas, os fluidos, a energia negativa, o sentimento deformado de maldade, começa a passar para o coração novo, e logo em seguida o coração novo também vai estar contaminado. E na medicina nós vamos chamar isso de rejeição. Nós estamos encaminhando o encerramento dos nossos estudos, das nossas reflexões na noite de hoje. Nos resta refletir e pensar bastante para que a gente seja pessoas mais saudáveis de mente e de sentimento. E aí o resultado é automático, teremos também um corpo saudável. Mas antes de encerrar, vamos tomar uma água, e enquanto tomamos a água, vamos lembrar de uma historinha para contar. A água é só o esquema para lembrar da historinha. Lembrei. Olha só, problemas. Quem não tem problema está errado. Os problemas fazem parte. O que seria de nós sem os problemas? Se nós chegamos onde estamos hoje é porque nós tivemos problemas. E foi superando os problemas que nós crescemos. Aí lembramos a história daquele cachorrinho. Porque a gente sempre pensa que o problema não tem solução. E se a gente ter calma e raciocinar e pedir uma ajuda espiritual, sempre tem solução ao problema. Então o cachorrinho comia os ossos na beira de uma floresta, tranquilamente, e de repente com o canto do olho ele percebeu que tinha um tigre pronto para dar um bote em cima dele. E o cachorrinho, que nem nós muitas vezes pensou, esse problema não tem solução. Mas aí com muita fé, na nossa história o cachorro tinha fé. Ele fez uma meditação, uma reflexão, recebeu uma ajuda da outra dimensão e teve uma ideia brilhante. Encheu os pulmões de ar e falou em alto e bom som, fazendo pensar que ele não tinha visto o tigre. E falou assim: que carne bem gostosa desse tigre que eu matei, maravilhosa. E lambia o ossinho. E o tigre, ó, largou correndo, que cachorro valente, apavorado. Nisso o macaco está em cima da árvore, adora uma fofoca, foi atrás do tigre e falou: o que tu está correndo, compadre? E o tigre falou: tu não vê aquele cachorro valente que já matou um colega meu? Eu estou fora. E o macaco: um dia tu já viu cachorro matar tigre, rapaz? Ele está te tirando para bobo. Será? Com certeza, ficou rindo da tua cara, vamos lá conferir. E o tigre falou: então vamos lá. O macaco pediu carona, montou no pescoço do tigre e saíram a passo os dois para ir lá ver a situação do cachorrinho. O cachorrinho estava lá comendo os ossinhos ainda,
e viu com o canto do outro olho que chegou o tigre e o macaco. Aí ele pensou assim, bom, agora não tem solução. E nós também pensamos. Nós saímos de uma baita, de umas frias muitas vezes, e depois pensamos que não tem solução. Sempre tem solução. Tem que aproveitar a experiência, a vivência, o sofrimento, a fé, para cada vez termos condições de descascarmos abacaxis mais complicados. Então o cachorrinho de novo elevou seu pensamento, pediu um auxílio e buscou no fundo da sua esperteza e teve uma ideia. Fez pensar que não tinha visto o tigre e o macaco, encheu os pulmões de ar e falou em alto e bom som: mas que macaco vagabundo! Faz 1 hora que eu mandei ele trazer outro tigre e até agora não apareceu. E o tigre, ó, pernas para que ele quer um macaco de arrasto. É para a gente refletir, meus irmãos. Problemas fazem parte. Os problemas são pedagógicos. Nós somos alunos. A vida é uma escola. Estamos sempre aprendendo. Que Jesus nos abençoe.